Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula e a nossa aula de hoje vai ser sobre gráficos. Então na aula passada a gente viu como construir tabelas, para apresentar os gráficos, os dados, tabelas de frequência, e agora vamos mostrar como fazer gráficos. Então vocês podem perguntar, qual que eu uso? Eu apresento tabela ou eu apresento gráfico? Bom, isso depende, Então, por exemplo, se eu quero mostrar mais informações, eu preciso mostrar alguns cálculos, então eu tenho que apresentar minhas tabelas, Mas às vezes tem algum tipo de variável que é mais fácil ver por meio de gráficos, então eu posso apresentar esses dados utilizando gráficos. Às vezes a gente vê muitos artigos aí comparando dois grupos de dados, dois conjuntos de dados, e a gente vê principalmente o boxplot, que eles utilizam lá, e representa bem as variáveis e fica bem didático a apresentação. O que não pode é ter a tabela e o gráfico do mesmo conjunto de dados. Hoje vocês sabem que é muito restrito o espaço para publicação, então a gente tem que decidir colocar a tabela ou apresentar em gráficos. Bom, então para iniciar aqui eu já abri o arquivo, que é o Survey 5ED, nós vamos utilizar ele para fazer a nossa aula. Bom, então para criar o primeiro gráfico, a gente vai entrar aqui em Gráficos, caixa de diálogo de legendas, legadas, e nós vamos escolher o histograma. Então nós vamos aqui embaixo, histograma. Então Gráficos, caixas de diálogos e histograma. Então vou clicar aqui em histograma, então ele vai aparecer essa caixinha aqui para mim. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos escolher uma variável que a gente quer fazer o histograma. Então eu vou descer aqui, aqui estão minhas variáveis, desse lado aqui. Eu vou descer aqui e vou escolher, vamos pegar esse aqui, total de estresse percebido aqui, total percebido estresse aqui. Eu vou passar para cá, esse TP estresse aqui. Bom, eu quero também avaliar para grupos separados. Então, eu quero ver em relação ao sexo. Como é que está isso aqui em relação ao sexo? Então eu vou colocar aqui sexo, Então eu posso colocar ele em linhas. Se eu colocar em linhas, quando na minha saída lá, um gráfico vai sair em cima do outro. Um vai ficar acima, outro abaixo, Se eu colocar em colunas, um vai ficar ao lado do outro. Então eu vou colocar aqui colunas, Ele me permite também aqui, exibir curva normal. Se eu clicar aqui, ele vai aparecer aquela curva da normal em cima do gráfico. Então eu vou clicar aqui, se vocês não tivessem clicado, vai sair só o histograma. Então eu vou clicar aqui para sair a linha da normal sobre o histograma. E vou dar OK. Bom, então aqui agora ele está rodando a análise, vai sair agora, vai aparecer o nosso gráfico que a gente pediu para fazer o histograma. O histograma é bom para a gente ver a distribuição dos dados, como eles estão. Então, tá vendo? Como eu escolhi lá a variável sexo na coluna, então saiu um gráfico ao lado do outro. Se eu tivesse escolhido na linha, ia sair em cima aqui o masculino e embaixo o feminino. Então, o que a gente pode interpretar desses dados? A gente pode ver, isso aqui é aquela linha que eu falei da curva normal, e ver que os dados seguem uma distribuição aproximadamente normal. Tem alguns valores um pouquinho acima aqui nos masculinos, e no sexo feminino já está mais tendendo para uma normal, Outra coisa que a gente pode perceber aqui, a frequência de estresse aqui é o score do top stress lá que a gente selecionou, total estresse, é um pouquinho maior no feminino. As mulheres lá têm mais estresse do que os homens, Então isso aqui é a interpretação que a gente poderia fazer do histograma. E depois a gente vai ver mais para frente, tem algumas análises estatísticas que exigem que os dados tenham distribuição normal. Então uma das maneiras da gente verificar seria aqui avaliando o histograma. Então vamos voltar lá na planilha aqui dos dados, na janela de dados, e agora nós vamos fazer um gráfico de barras. Então nós vamos entrar aqui, gráficos, vamos clicar aqui em caixa de diálogos, e nós vamos clicar aqui em barras. Então vamos colocar aqui barras, vamos selecionar aqui agrupados aqui em cluster, cluster, e aqui vamos pôr resumo para grupos de casos, marcar aqui, já veio marcado. Então lembrar, agrupado para cluster e resumo para grupo de casos aqui. Então vou dar definir, Aqui em cima, nós vamos marcar aqui, outra estatística, Por exemplo, eu quero calcular a média aqui, Então vamos escolher uma variável para a gente
pegar aqui, vamos pegar aquele total estresse lá. Então vou pegar aqui, ó, total percebido estresse, vou colocar aqui, ó. Então o que ele vai fazer? Ele vai soltar a média desse total percebido estresse para mim, tá? Então aqui eu poderia alterar a estatística, ó, pode ter média, mediana, moda, né? Alguns outros valores, mas nós vamos fazer a média desse valor aí, tá? Agora aqui, ó, a gente queria saber, eu quero ver como é que está esse total estresse em relação às idades aqui, ó. Então nós vamos pegar isso aqui, ó, e colocar, vamos ver qual variável nós vamos pegar. Vamos pegar, quer ver? Vamos pegar essa aqui, ó, idade 3, ó. Vamos colocar eixo da categoria, desculpa, não é que não. Vamos colocar aqui nas linhas, ó. Aparecer nas linhas, né? Eixo das idades, tá? E agora nós vamos pegar a variável sexo, né, que eu quero aqui, e colocar aqui, ó, eixo das categorias aqui, ó. Então vou colocar o eixo da categoria sexo e vai ser a idade aqui, tá? Eu posso aqui também, ó, pedir, se eu quisesse aqui, eu venho aqui em opções, eu posso pedir para exibir lá o intervalo de confiança, que são os erros lá, né? Então eu vou clicar aqui, ó, exibir barra de erro, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Posso vir aqui opções, exibir barra de erros e aqui intervalo de confiança. Dá continuar. E nós vamos aqui, eu fiz um negócio errado aqui, ó. O sexo aqui, ó, sexo aqui, definir casa por sexo. E essa idade aqui eu vou ter que colocar aqui, eixo da categoria, ó. Então, só voltando aí, ó. Aqui eu vou pôr o total estresse para calcular a média. Essa idade aqui, ó, de grupos, ela fica no eixo da categoria e eu vou definir por sexo. Eu quero que saia por masculino e feminino separadamente, tá? Aí coloquei aqui opções em intervalo de confiança, né? E vou dar OK aqui então. Então lembra aqui, ó, a idade fica aqui e o sexo aqui. OK. Então está rodando aqui, né? Então vai sair o nosso novo gráfico aqui, ó. Então saiu o gráfico aqui que a gente queria, um gráfico de barras, né? O verdinho aqui é feminino, o azul é masculino, e aqui sai o intervalo de confiança da média, né? Então aqui são valores médios. Então aqui, ó, é a média do total estresse lá. Então tem o score, então tem o total. Então como é que eu interpreto aqui, ó? Na idade aqui de 18 a 29, ó, eu tenho uma média, os masculinos tiveram uma média e o feminino também teve uma média, né? Então como é que eu posso interpretar esses valores aqui, esses dados aqui, ó? Então o que a gente percebe? Que as mulheres, né, o sexo feminino tem maior estresse do que o masculino, ó, em todos os grupos de idade, né? O que a gente percebe também? Que existe uma maior, né, a média maior aqui nas idades menores, né? E à medida que aumenta a idade, o estresse aqui tende a diminuir, né? E a gente vê que aqui no início também, com 18 a 29 anos, essa diferença é muito pequena, e à medida que aumenta a idade, o feminino tende a ser maior do que o masculino, né? Agora, uma coisa que a gente deve prestar atenção é em relação à escala do gráfico aqui, né? Então, apesar de a gente estar vendo uma diferença aqui, ó, se eu pegar aqui o maior do masculino, né, que é esse no primeiro grupo aqui, 18 a 29, e o menor do feminino, que está aqui no 45, essa diferença aqui, ó, desse para esse, é praticamente no máximo uns 3 pontos, né? Então é muito pequena. Então a gente acha que tem diferença, mas essa diferença é mínima aqui, né? Então precisa tomar cuidado que o gráfico, a escala do gráfico interfere nessas análises aí. Tá? Então, isso aqui seria um gráfico de barras, né? Bom, vamos voltar na janela lá. Vamos fazer agora aqui um gráfico de linhas. Então, vamos vir aqui, ó, gráfico, caixa de diálogo, e nós vamos pegar aqui gráfico de linhas. Tá? Vamos pegar aqui o múltiplo e resumo de casas para grupo de casos. Né? E vamos dar OK, definir. Bom, então aqui, ó, outra variável, nós vamos colocar também a média. Vamos pegar a variável lá, total percebido estresse, né, e colocar aqui na variável, e vamos calcular a média. Então seria, a gente quer a média do estresse. Agora nós vamos pegar aqui, ó, a idade 3,
e vamos colocar aqui também no eixo da categoria, e vamos colocar aqui, ó, definir por variável sexo, né? Então a gente fez isso aí, e agora nós vamos rodar de novo essa análise aqui, para ver um gráfico, que a gente fez um gráfico do sexo lá, em relação ao total de estresse, e esse grupo de idade é o gráfico de barras. Agora nós vamos ver o gráfico de linhas. Então vamos colocar OK. Então está rodando a nossa análise aqui, e vai sair então o gráfico de linhas, ó. Então já dá uma outra visão do que está acontecendo, né? A gente pode olhar separadamente por tipo de categoria, se é masculino ou feminino, e a gente pode olhar também comparando os dois, né? Então, com o masculino, igual a gente viu, o que acontece? Na idade mais jovem, né, a quantidade de estresse é maior, e tem uma grande redução quando a gente aumenta de 30 a 34 anos e acima de 45, né? No caso do feminino aqui, ó, ocorre uma redução também, só que essa redução é pequena. Se a gente olhar aqui essa pontuação aqui, ó, do 27 para 28 é muito pouco, não dá nenhum ponto de diferença, né? É muito pequeno, tá? E dá para perceber também que tem diferença entre os sexos aqui, ó. Então, quando a gente for fazer uma outra análise, então isso aqui dá para a gente perceber isso. Quando a gente for fazer uma análise posterior, dá para a gente ver que o sexo, por exemplo, a idade, né, o estresse, esse estresse total aqui, ó, em relação à idade, ele é diferente quando a gente compara o sexo, quando leva em conta o sexo, né? Então a gente deve, naquelas análises que a gente vai fazer depois, comparar grupos, existe diferença do sexo masculino e feminino em relação ao estresse à medida que a idade aumenta, tá? Então, como a gente percebeu isso, vamos tentar fazer o seguinte, vamos tentar melhorar essa análise. Então vamos pegar aqui, ó, gráficos, caixa de diálogos, vamos entrar aqui em gráfico de linhas, múltiplo, resumo para grupo de casos, mesma coisa que a gente fez na vez passada, nós só vamos mudar uma variável. Essa variável aqui, idade, ao invés de ser de 3 grupos, nós vamos colocar essa outra aqui embaixo, ó, que é a variável de 5 grupos. Então ela foi dividida em 5 grupos, tá? Isso aí na próxima aula, não sei se na próxima ou na outra, nós vamos aprender como fazer isso aqui, dividir a variável em grupos, né? Então vamos colocamos aqui a mesma coisa, o total estresse, aqui o sexo, aqui, só que a gente só mudou essa variável aqui, ó. E vou dar OK, né? Então, quando a gente dá OK, aí o que acontece? Então aqui agora tem mais idades, né? Então a gente vê aqui, ó, então que a gente dividiu um pouquinho mais aqui, ó, né? Então a gente vê que realmente tem uma queda. Aí daqui para 33, a gente viu lá que anteriormente ele estava caindo, né? Daqui para cá ele está principalmente o masculino. Ele sobe, depois ele desce, ó. Ele vem, ele sobe e depois desce a partir daqui. Então a gente vê um comportamento um pouquinho diferente, mais detalhado, né? Tem uma maneira da gente avaliar esses dados, tá? Bom, vamos voltar na tabela aqui de dados. E agora vamos fazer um outro tipo de gráfico, que é chamado esse gráfico aqui, ó, de dispersão. Tá? Ou vocês vão ver alguns artigos aí chamado scatterplot. Então, para que serve esse gráfico de dispersão? Ele é principalmente usado quando a gente vai fazer uma análise de correlação ou uma análise de regressão. Ele mostra a relação entre duas variáveis, né? Então a gente vai fazer assim, aí a gente faz esse gráfico para ver o que está acontecendo com essas variáveis, tá? Então vamos clicar aqui, ó, dispersão. Aí eu vou escolher isso aqui, ó, dispersão simples, que é o primeiro aí, tá? Eu vou mandar definir. Bom, no eixo do x aqui, ó, nós vamos colocar uma variável aqui que a gente chama, vamos pegar uma outra variável aqui, ó, esse total, quer ver? Vamos ver o que a gente vai colocar aqui, ó, no eixo do y. Vamos colocar o total estresse no eixo do y, total percebido estresse no eixo do y, e vamos colocar essa aqui, ó, total, isso aqui seria, deixa eu ver o que seria, total controle interno. Total controle interno percebido. Isso aqui está lá naquele questionário que a gente passou no início lá, tem descrevendo o que são essas variáveis lá, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou definir se tem relação entre essas variáveis aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, vou separar por sexo também, vou colocar o sexo aqui, eu definir marcadores por sexo, então ele vai mostrar a relação entre elas e mostrando separadamente sexo e, assim, na verdade não é separadamente, no mesmo gráfico, mas diferenciando o masculino do feminino, tá? E rotular caso aqui, eu vou marcar o ID aqui, ó, vou colocar o ID aqui, tá? A identificação, porque aí eu sei, posso ver o que está acontecendo
com os casos lá. E vou dar OK. Tá? Então lembrando, ó, no eixo do Y eu coloquei o total estresse e no eixo do X o TP COIS aqui. Ó. Então vou fazer uma relação entre essas duas. E vou mostrar os marcadores baseados em sexo e o ID dele. Se eu quiser depois identificar, eu peço para mostrar rótulos. Aí ele vai mostrar qual que é o indivíduo que está naquele conjunto de dados. Então vou dar OK. E aí está rodando. E agora vai sair o gráfico. Ó. Então esse aqui é o scatter plot. Ó. Tá vendo? Então ficou separado em verdinho feminino e masculino azulzinho. Então o que dá para perceber? Se vocês olharem aqui, ó, tá tendo, imaginar uma linha aqui, essa linha é decrescente, né? Então o que a gente observa? Ó, à medida que aumenta esse total PCOIs aqui, ó, está reduzindo o total de estresse, né? Então esse valor aqui, ó, é um alto valor de PC e ele é um baixo valor de total estresse. Esse valor aqui, ó, tem um alto valor de estresse e baixo valor de PCOIs. Então tem uma relação inversa, né? Então aqui a gente fala que tem uma relação negativa. À medida que um aumenta, o outro diminui, né? Essa correlação não é muito alta, porque se vocês olharem aqui, tem alguns pontos que estão um pouco fora. O ideal seria o quê? Que tivesse uma linha reta, que os pontos tivessem tudo em cima de uma linha aqui, ó, né? Assim, teoricamente, seria teoricamente. Na prática não vai acontecer isso, mas se os dados estiverem mais próximos aqui, ó, de uma linha, significa que a correlação é alta, né? Aqui provavelmente existe uma correlação média, porque tem alguns pontos que estão fora de uma linha imaginária que a gente teria aqui. Né? Só que isso aqui é lógico que é só uma representação gráfica e nós teríamos depois que fazer uma análise de correlação, de regressão, né, de correlação principalmente aqui, para ver a relação entre eles, né, calcular a correlação de Pearson para ver o que está acontecendo. Tá? Então, esse scatterplot vai mostrar, então, por exemplo, no início está fazendo uma análise, então eu poderia fazer um scatterplot de várias variáveis e ver a relação que elas têm, para depois partir para uma análise de correlação ou uma análise mais sofisticada. Né? Então vamos voltar para o conjunto de dados. Eu tenho uma opção aqui, ó, que eu posso fazer esse diagrama de dispersão. Eu posso fazer vários de uma vez, então posso avaliar várias variáveis. Então vou colocar aqui de novo a dispersão. Só que agora a gente tinha escolhido dispersão simples. Nós vamos escolher aqui matriz de dispersão. Né? Então nós vamos colocar matriz de dispersão e vamos dar definir aqui. Ó. Bom, aqui agora então eu posso escolher várias variáveis aqui, ó. Então vamos ver algumas variáveis aqui que eu posso colocar. Vamos pôr aqui, ó. Vamos pôr esse aqui, ó, total negativo aqui, né? Afeto, total positivo aqui, e vamos ver uma outra aqui, ó, ITOP estresse, esse aqui. Ó. Então eu quero avaliar essas três variáveis aqui, né? Vamos colocar aqui agora que a variável sexo, aqui, ó, vamos colocar aqui nas linhas, tá? Vou definir aqui sexo nessa variável linha, né? Tem uma coisa que a gente não pode esquecer aqui, entrar aqui em opções, ó, e eu tenho que marcar aqui, ó, excluir variáveis de caso por variável. Porque excluir caso por lista é quando se tiver uma variável que está faltando, algum dado faltando, ele exclui a variável toda, né? Aqui não, ele exclui só aquela casa. Então, por exemplo, tem uma variável relacionada com a outra, ela exclui só aquele par de dados, não vai excluir toda a variável, tá? Então tem que marcar aqui, ó, excluir variáveis de casos por variável. Não é o nosso caso aqui porque não tem dados perdidos, mas sempre é bom colocar aqui, tá? Então continuar e vamos dar OK aqui, ó. Então ele está rodando a análise, né? E aqui saiu então, tá? Então dá para eu avaliar aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho o masculino separado, essa caixinha do masculino e do feminino. Ó. Então, por exemplo, se eu olhar só os femininos, ó, eu quero achar o total negativo afeto com total percebido estresse, ó. Então tem uma relação crescente, né? Com total negativo afeto e total negativo é ele com ele mesmo aqui, né? E opa, aqui são meio junto aqui, ó. Isso aqui é o total positivo, total negativo, total percebido estresse. Aqui são um pouquinho bagunçados aqui, porque o gráfico é pequeno. Mas total percebido estresse, total negativo estresse. Não, tá certo. Então assim mesmo, ó. Então total percebido estresse com total negativo e com total positivo, ó. Se eu olhar aqui, ó, total percebido
e o total isso, quando está em branco é porque ele com ele mesmo, ó, total percebido, total percebido. Aqui é o total positivo e aqui é o total negativo, tá? Então esse aqui, ó, é o total positivo com negativo, o total positivo com percebido. Esse aqui, ó, total percebido com negativo, total percebido com positivo, tá? Então dá para eu ver geral o que está acontecendo com elas. Eu vejo se está aumentando, se tem correlação positiva ou negativa, né? Então eu avalio várias variáveis ao mesmo tempo, tá? Então seria uma alternativa para eu fazer o scatterplot. Então, igual eu falei para vocês, eu posso pegar várias variáveis e fazer uma matriz de scatterplot para ver o que está acontecendo, tá? E vamos voltar ao conjunto de dados agora. Então, o último que a gente vai fazer agora é o boxplot, né? Então vem aqui gráfico, caixa de diálogos e um diagrama de caixa, que é o boxplot aqui, né? Então vamos clicar aqui. Nós vamos colocar aqui, nesse caso, vamos simular por grupos, agrupado em clusters, né? E vamos pôr aqui o resumo para grupos de casos, né? Então vou dar OK aqui. Bom, então aqui a variável que a gente vai analisar aqui, vamos pôr esse aqui, o TP total positivo afeta aqui, vamos pôr esse aqui, ó, total positivo, ó. Vou colocar aqui, né? Total positivo afeto. Vamos rotular caso aqui por definir cluster aqui por sexo, né? Isso. Vamos colocar aqui o ID também para rotular caso por ID, né? Peraí. É isso mesmo, né? Então eu coloquei aqui, ó, a variável, o sexo aqui, ó. Isso, é isso mesmo. Não, sexo aqui, ó. Isso, tá? E rotular caso por ID, tá? Então seria isso aqui, ó. Estava confundindo esse aqui com esse aqui, ó. Isso. Então vou colocar aqui o eixo da categoria seria a variável sexo, né? Os rótulos por ID. Então vamos dar. Está faltando alguma coisa aqui, ó. É que eu fiz um negócio errado aqui, peraí. Só voltar aqui, ó. O diagrama de caixa, na verdade, não pegar o simples aqui, ó. Que eu estava fazendo agrupado, que eu tinha que agrupar por coisa. Deleta aí, volta. Então aqui, ó, é fazer simples, resumo para grupos de casos, definir, tá? Isso, agora tá certo, ó. Então aqui na variável eu vou colocar o total positivo, por isso que eu vi que está dando alguma coisa errada aqui. Total positivo é estresse. O eixo da categoria eu vou colocar o sexo e rotular casos ID, tá? Então é isso que tem que ficar o boxplot aqui, ó, tá? Eu tinha colocado lá antes o cluster, não, é o simples lá, né? Então vou dar OK agora. Ó, tá rodando a análise. E agora saiu os boxplots, né? Então eu tenho do masculino e feminino. Lembrando que aqui no meio é a mediana, né? 50% dos casos estão aqui dentro. Aqui o percentil 75, percentil 25. Então 75 menos 25 eu tenho 50% aqui dentro. E aqui são valores, os máximos e mínimos aqui. E esses aqui que tem a bolinha aqui, eu falei para vocês já na aula passada, são o que a gente chama de outliers, né? Então são valores bem baixos aqui, ó, que estão um pouquinho fora do conjunto de dados, né? Então quando aparecer esses outliers, a gente tem que ir lá no conjunto de dados e ver o que são esses outliers, né? Como a gente colocou o ID lá, como identificar as casas, então é o indivíduo 61, o 341, né, no caso dos femininos, e o 440, o 300 e o 183 no caso do masculino, tá? Se a gente olhar aqui, esse aqui está quase no meio, ó. Então esses dados aqui têm uma distribuição aproximadamente normal, igual a gente já viu também no gráfico anterior, tá? Bom, pessoal, então a parte de gráfico era isso, e depois eu vou passar uma tarefa para vocês. Então até a próxima.